Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha que coisa terrível. Jesus fala, os fariseus, os escribas, os religiosos, eles honravam a Jesus com a boca. Mestre, Rabi, quanto conhecimento, quanto poder, curando enfermo, ensinando as multidões, que entendimento da palavra, que oratória, é pregador de internacional, aleluia, que coisa maravilha. Aí Jesus fala assim, em vão, porém, me honram. Estão elogiando. O elogio é uma forma de honrar a pessoa. Mas Jesus fala, em vão eles me honram, em vão eles me elogiam, porque eles ensinam doutrinas que são mandamentos de homem. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ensina o povo. Nós somos chamados para ensinar. Pastor? Você não é chamado para cantar. Presta atenção nisso, você não é chamado para cantar na igreja, não. Você não é chamado para louvar na igreja, não. Isso, cantar, louvar, é o seu princípio de vida. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então você espirra louvando a glória de Deus. Você foi feito para louvar. Você não foi chamado para louvar. O chamado é para um propósito, que tem início, meio e fim. Então eu fui chamado para algo específico. Louvar a Deus, adorar a Deus, é a minha essência. Eu fui criado. Eu estou vivo, eu nasci, estou vivo, vou ficar um tempo aqui nesta terra com um propósito específico. A minha essência, adorar a Deus. Ponto final. Mas eu canto feio, sou desafinado. Não interessa. Deus te criou para louvá-lo e adorá-lo. Lógico que você pode dar uma melhoradinha aí, né? Mas você foi criado para adoração. Porém, você tem um chamado. Você foi criado para adorar. Então, isso vai ser, antes de você nascer, por toda a eternidade você vai adorar. Porém, o chamado é para ser cumprido aqui na terra. Então, aqui eu tenho um chamado para ganhar almas. Lá no céu, você não vai ter chamado para ganhar almas. Porque lá no céu, já vão estar as almas ganhas. Então, o chamado é para um fim específico. Vamos falar assim, um propósito, é uma missão específica. E Jesus fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todos os meus mandamentos. Então nós somos chamados para ensinar, ok? Nós somos chamados para ir pregar o evangelho, para fazer discípulos, para levá-los aos batismos e para ensiná-los. Esse é o nosso chamado. Mas eu fui chamado para a China. Não, você foi chamado para pregar o evangelho na China, você foi chamado para fazer discípulos na China, você foi chamado para batizar almas na China, você foi chamado para ensinar os chineses a guardar todos os mandamentos de Cristo. Então você tem um chamado universal que ele vai se especificando, vai se afunilando na vida de cada um de nós, e nós precisamos conhecê-lo. Porém, nós temos que tomar cuidado. Nós todos somos chamados para ensinar, nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos amigos, parentes, ensinar os nossos discípulos, os nossos irmãos da igreja. Nós temos que ensinar, nós somos chamados para ensinar uns aos outros. Temos que ensinar. Mas ensinar o quê? Eu tenho que tomar muito cuidado para não ensinar doutrinas, mandamentos de homens. Porque se eu fizer isso, eu não estou honrando a Jesus Cristo. Pastor, fui chamado para ser coach, aleluia, glória a Deus. Eu vou ser um coach gospel, um coach evangélico. Eu sou um pregador motivacional. Você não foi chamado para isso. Pastor, eu sou um pregador de stand-up. Eu faço piada, faço aquela alegria do povo. Você não foi chamado para fazer isso. Você não foi chamado para ensinar doutrinas e mandamentos de homens. Você foi chamado para ensinar a palavra de Deus e ser imitador de Cristo. Você não vê Jesus Cristo fazendo stand-up, você não vê Jesus Cristo fazendo comédia, você não vê Jesus Cristo fazendo teatro. Você não vê Jesus Cristo com muitas posturas que nós temos hoje no nosso meio. Então tem que tomar cuidado, porque isso não honra ao Senhor.
não honra ele. E se eu quero honrar ao meu Deus, se eu quero honrar o meu Salvador, o meu Senhor Jesus Cristo, eu não posso ficar preso com doutrinas e ensinamentos, usos e costumes e manias de homens. Com achômetro de, eu faço isso porque é legal, porque dá certo. Não, você não tem que fazer porque dá certo. Você tem que fazer aquilo que agrada a Deus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.